Boa noite, amigos do canal O Farejador Bet. Chegamos com os 8 jogos que restam na série para a rodada 28. Será uma maratona de jogos essa próxima quarta-feira. Traremos dessa vez de uma forma resumida sobre os jogos e as sugestões para você. Totalmente gratuito, é só acompanhar pelo canal do YouTube. Então se inscreva no canal e nos ajude curtindo o vídeo, comentando e compartilhando. A rodada começa às 19 horas com Fortaleza e Flamengo na cidade de Fortaleza. Flamengo está com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, enquanto que Fortaleza tem 2 vitórias e um empate nesse recorte. Em caso Fortaleza nos últimos 5 jogos, com 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Flamengo fora com 3 vitórias e 2 empates. Simulação de 2 unidades a favor do Flamengo. Sugestão, em mais 1.5 gol no segundo tempo. No mesmo horário, Corinthians recebe o Atlético Goianiense. O time goiano vem de uma impressionante e incomum sequência de 4 derrotas seguidas. É muito difícil uma equipe entrar em 5 derrotas seguidas, deixando para o Farejador Bet um sinal de alerta na possibilidade de resultado do jogo. Por mais que não apostamos em resultado, isso influenciará outras escolhas. O Corinthians nos últimos 5 jogos também está com aproveitamento ruim, pois conquistou apenas 33% dos pontos. Fora de casa, o Atlético tem 4 derrotas nos últimos 5 jogos, porém não em sequência. Em casa, o Corinthians está com 10 pontos e 66% em casa nos últimos 5 jogos. Árbitro é caseiro, Leandro Pedro Voado. Nossa simulação resultado em nada mais nada menos do que quase 4 unidades a favor do Corinthians. Enxergamos nos 15 minutos iniciais de cada tempo grandes chances do Corinthians marcar. Sugestão, Corinthians mais 0.5 gol no primeiro tempo. Curitiba e Ceará se encontram em Curitiba às 19 horas. O aproveitamento das duas equipes é o mesmo nos 4 últimos jogos, 6 pontos cada um. A equipe do Ceará venceu apenas um jogo nos últimos 10 disputados. O Coxa vem de 2 vitórias seguidas em casa, enquanto que o Ceará não tem vitórias nos últimos 5 jogos, mas vem de 3 empates seguidos. A simulação prevê menos de meia unidade a favor do Ceará. A volta do intervalo, nos 15 iniciais do segundo tempo, parece ser o melhor momento do Coritiba. Um jogo bastante complicado pelo equilíbrio do resultado da simulação. Sugestões do Farejador Bet. Ambas equipes marcam. Coritiba mais 1.5 gol no jogo ou Coritiba mais 0.5 gol no segundo tempo. Para fechar os jogos das 19 horas, teremos Fluminense e Juventude. O virtual rebaixado parece não ter absolutamente nenhum ponto que nos faça acreditar em surpresa nesse jogo. A diferença na simulação foi de 5 unidades a favor do time carioca. Fluminense em casa vem de 4 vitórias e um empate contra 5 derrotas seguidas do Juventude fora de casa. A arbitragem de Adina Alves tem 4 vitórias de mandantes, 5 empates e 5 de visitantes. Sugestão, em Fluminense marcar nos 2 tempos do jogo. Às 21 horas, Cuiabá e América jogam no Mato Grosso. Cuiabá chega para o jogo com jejum de 5 rodadas sem vitória e apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. A equipe americana vem de 9 jogos sem derrotas, uma arrancada com 5 vitórias e 4 empates. A simulação prevê vantagem do América de 0.27, podendo ser considerado empate tal qual Curitiba e Ceará. Recomendação, em menos 1.5 gol, mas se você estiver querendo algo menos agressivo, o Farejador Bet acredita em excelentes possibilidades de menos 2.5 gols. Às 21 horas e 45 a rodada será fechada com mais 3 jogos. E você, amigo do canal Farejador Bet, o que está achando desses prognósticos? Você gostou desse modelo mais direto de análise? Com muitos jogos condensamos as informações e fomos mais objetivos nas sugestões. Você prefere mais análise e informações e menos sugestões de bets? Ou quem sabe vídeos mais longos com as amplas análises e as sugestões? Deixe seu comentário para a gente, aproveite e curta o nosso vídeo se está gostando. Não custa nada e nos ajuda muito. É só clicar ali no curtir, se inscreva e compartilhe. O Galo recebe o Palmeiras em BH. O Palmeiras ainda está invicto fora de casa. O time mineiro já vem de um jejum de 7 jogos em casa, contando o jogo da Libertadores. Pelo Brasileirão já são 6 jogos sem vitória em casa. O time paulista acumula 60% nos últimos 5 jogos e o time mineiro vem com 33%. Nossa simulação mostra vantagem de 4 unidades a favor do Palmeiras. Identificamos um jogo muito perigoso para a aposta, tudo em aberto, muito embora pareça, pelas características das equipes, muito favorável a gols. Enxergamos em Palmeiras mais 0.5 gol uma opção a ser considerada. Goiás e Botafogo no estádio Ailé Pinheiro em Goiânia. A simulação prevê vantagem de uma unidade para o Botafogo. O time carioca é um dos melhores visitantes do campeonato. Apesar disso, nos últimos 5 jogos fez apenas 4 pontos com aproveitamento inferior a 33%. Goiás está a 6 jogos invicto com 3 vitórias e 3 empates. Nos últimos 7 jogos o Botafogo também conheceu apenas uma derrota, porém com 2 vitórias e 4 empates. O Farejador Bet prevê aqui boas chances para ambas equipes marcarem. Por fim, Internacional recebe o Red Bull em Porto Alegre. O time visitante não conheceu nenhuma vitória nos últimos 7 jogos, estando em direção totalmente oposta ao Internacional. O Red Bull tem 7 pontos dos últimos 30 disputados, totalizando 23.33% de aproveitamento. O time da casa tem 20 pontos nos últimos 30, 66.67% de aproveitamento. Em casa, o Inter nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e um empate, enquanto seu oponente fora de casa acumula um empate e 4 derrotas. Nossa simulação aponta para quase 4 unidades a favor do Internacional.
preferimos o conservadorismo nesse jogo com mais 0.5 gol do Internacional. Que o Green esteja com você. I'll be back.